o que é a pressão arterial. E aí, você tem aquele conceito clássico, tranquilinho, que pressão arterial é a força que o sangue exerce na parede das artérias. Legal, belezation. Pressão é força, tá? Isso aqui eu tô fazendo uma pressão aqui no meu rosto. Lesão por pressão. O cara tá lá deitado na mesma posição no mundo decúbito. A região sacrococcígea dele faz uma pressão no leito. Faz uma lesão por pressão. Então pressão é força. O sangue sim exerce uma pressão na parede das artérias. Mas na verdade não é uma pressão só, né? Não é uma pressão. Pensa comigo. Porque ele não faz aqui, por exemplo, 120 por 80, a pressão sistólica e a pressão diastólica. Então vamos entender. Para isso, deixa eu te apresentar, se você já souber, tá tudo certo, ao conceito pré-carga. Você entende o que é pré-carga? A pré-carga vai ser fundamental para determinar a pressão arterial. Então a pré-carga, fácil, é todo o sangue que está voltando para o coração. Voltando para o coração. Você lembra lá da fisiologia da circulação, que no átrio esquerdo o sangue está voltando ali para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares? Você lembra que o sangue está voltando para o átrio direito pelas veias cava superior e inferior? Então todo esse sangue que está voltando para o coração, pensa na diástole do ventrículo. O ventrículo faz a diástole, o relaxamento. E o ventrículo enche. Isso aqui é a pré-carga cardíaca. Então, pré-carga é o sangue que está voltando ali para o coração. Por que é importante você entender isso? Quando você tem a pré-carga, o coração encheu ali. O volume, né, na diástole encheu. A partir da pré-carga, ele tem um determinado volume ali. E ele vai fazer o quê? A sístole. E na sístole, ele vai mandar embora uma determinada quantidade de sangue, que a gente chama, olha o outro conceito, volume sistólico. O que é volume sistólico? Baba, simples. É o volume de sangue ejetado pelo coração em cada sístole. Claro que o ventrículo esquerdo está aqui, ó, tem o volume sistólico do ventrículo esquerdo, que vai para a artéria aorta, e tem o volume sistólico do ventrículo direito, que vai para onde? Vai para onde? Vai para os pulmões, tá? A artéria troncopulmonar vai para os pulmões. Mas você entendeu pré-carga? O coração, ó, enche, e aí, ó, ejeta. Pré-carga é o volume que está enchendo ali na diástole, e o volume sistólico é aquela ejeção. Cada sístole ele ejeta um determinado volume, que a gente dá o nome de volume sistólico. O volume sistólico aproximado é em cerca de 70 ml. Cada vez que o seu ventrículo esquerdo ejeta o sangue, ele está mandando mais ou menos 70 ml de sangue pela artéria aorta e vai para todo o corpo. Cada sístole, ó, cada volume sistólico ali, ó, de mais ou menos 70 ml. E claro, agora sim, quando esse sangue é ejetado pela artéria aorta, o ventrículo ejetou, ele vai pela artéria aorta, o que vai acontecer? Esse sangue vai fazer uma pressão lá nas artérias. Agora, outro dado que eu quero te falar é a pós-carga. O que é a pós-carga? Pós-carga é a resistência vascular periférica, prezados. O que é resistência? Está aqui a artéria. Ela tem uma resistência. Quando o sangue ejeta, quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue, o que a artéria faz? Ela tem uma elasticidade, ela tem uma resistência. Beleza? Pensa uma artéria endurecida, bem dura. Na hora que o ventrículo esquerdo ejetar o sangue vai por essa artéria, ela está dura. Então isso aqui se chama o quê? Pós-carga. É a resistência. E você já ficou presente que quanto maior a resistência, maior o quê? A pressão arterial. Então estou te passando esses conceitos para você entender o que vai determinar a pressão arterial. A pré-carga, o volume sistólico, a pós-carga, tá? A pós-carga que é a resistência. Então olha, para entender pressão arterial, tem um monte de detalhezinhos ali de suma importância, pode acreditar. Porque é cobrado fisiologia de você. Você pensa que verificar a pressão é só colocar o manguito, aferir a pressão? Não. Beleza? Pressão arterial, então, é a força que o sangue exerce na parede das artérias. Quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue, vai fazer o quê? Uma força maior.
Quando a sístole acontece, faz uma força maior. Põe um manguito. Força maior quanto? Por exemplo, 120. Na hora da sístole, 120 de pressão. Opa, a pressão arterial sistólica. Na hora que o ventrículo faz a diástole, o que acontece? A artéria faz esse movimento aqui, tá? Sístole, diástole, sístole, diástole. Entendeu, prezatinho? Então, quando você tem a diástole, a pressão diminui. Diminui para quanto? Por exemplo, 80. Então, você tem duas pressões, sistólica, diastólica. Sistólica, diastólica. 120 por 80. 120 por 80. Certo, prezados? Então, essa é a pressão arterial. Então, quais são os valores que vão classificar ali a hipertensão? Primeiro, o padrão de normalidade, você sabe, é aquele clássico 12 por 8. Então tem que ser o quê? Abaixo de 120, abaixo de 80. Clássico. Aí, olha que interessante. Não é hipertensão ainda, mas ele fala aqui, Sociedade Brasileira, 7ª diretriz, Sociedade Brasileira de Hipertensão. Fala lá aqui de 121 a 139, ó, abaixo, tem que estar abaixo de 140, prezado. Olha lá, ou abaixo de 90, ó, de 81 a 89. Então ali já é uma pré-hipertensão. Ele não é hipertenso. Então o que você fica em mente para ficar fácil, que eu sei que são muitos números? Tem que estar abaixo de 140, abaixo de 140. Tem que estar abaixo de 90, abaixo de 90. Beleza? Então olha lá. Aí você tem, já como hipertensão estágio 1, quando passa, então 140 a 159, ou 90 a 99, hipertensão estágio 1. Hipertensão estágio 2, 160 a 179, ó, 160 a 179 de sistólica, estágio 2 já. De 100 a 109, estágio 2, de diastólica. Beleza? E hipertensão estágio 3, quando está mais que 180 de sistólica e mais que 110 de diastólica. Pode acontecer que ele tenha um valor ou sistólica ou diastólica alterado. O que eu faço? Eu considero um valor maior. Pegou? O cara tem quanto de PA? 145 por 80. Opa, 145 é hipertenso. 80, mas o 80 está normal, não interessa. Se tiver um alterado, a gente já considera esse cara hipertenso. Aí classifica lá o estágio de acordo com essa tabelinha aí das diretrizes brasileiras. Eu falo que é brasileira porque a American Heart já fala um valor diferente, não vou nem mencionar aqui, tá bom? Então, muito bem, essa é a classificação da pressão arterial.